Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui fazer uma consideração importante, né? Uma reflexão, é um vídeo de reflexão, algo que eu tenho observado dentro das igrejas, né? Do que anda acontecendo. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro. Oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro pelos seguidores também lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, ou seja, oficial. Então, irmãs, eu tenho pensado muito sobre o que nós estamos cantando dentro das nossas igrejas, né? E eu quero aqui refletir 2 hinos juntamente com todas vocês, né? Tem um louvor que fala assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. É um hino bonito, né? Tem uma melodia bonita, é um louvor que tem algumas palavras, né? Essa parte do refrão fala acerca do profeta Abacuque, né? E ele vai falando, né? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Essa parte do louvor é uma parte de louvor que eu não vejo nada assim, né, demais. Mas essa expressão, irmãs, vamos analisar, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto, né, da oliveira, irmãs, essa parte desse texto que fala acerca do profeta Abacuque, e sabe que o ofício de um profeta é um ofício muito difícil, porque os profetas, né, da antiguidade que estão registrados na Bíblia Sagrada, eles profetizavam e falavam aquilo que eles estavam vivendo. Um grande exemplo disso foi Isaías, né? Que Deus, usando o profeta, falou para o profeta andar nu perante as ruas da nação de Judá, em sinal, em simbolismo de vergonha que aquela nação iria passar se caso não se arrependesse e se voltasse para ele, o Deus Todo-Poderoso. Porque um profeta, ele precisa viver com intensidade e com integridade aquilo que o dono da profecia está lhe ordenando. Então você vê que o profeta Abacuque, né, ele vai falar, né, ainda que a figueira não floresça. Irmãs, isso é muito profundo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado, ainda que não haja nada disso, ele vai falar que mesmo assim, eu tô até abrindo aqui, irmãs, porque isso é muito profundo. Nós precisamos sentir aquilo que nós estamos falando. Ele fala aqui, ó, Abacuque 3:17, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e os currais não hajam vacas. Todavia, é uma conjunção adversativa, todavia, porém, contudo, entretanto, ainda que esteja tudo ruim, todavia, olha ele falando, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Irmãs, vamos mergulhar nesse cenário. Ainda que a figueira não floresça, você cuida da figueira, rega a figueira, coloca adubo na figueira, ela cresce, ela vira uma árvore adulta e ela não dá fruto. Como que nós iremos nos sentir, irmãs? Você cuida, você prepara algo para dar fruto e aquele algo não dá fruto. Como que você se sente? E ele fala aqui, ó, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Irmãs, tu tem um campo, uma terra, um sítio, uma fazenda, aleluia. Tu planta arroz, planta feijão, planta abóbora, planta aipim, planta chuchu, planta milho. Você contrata tratores, coloca adubo, você rega, coloca um sistema de irrigação, você vai lá e ora e envia coisas boas para aquela terra dar o produto. E dá trabalho, tem que contratar profissionais, pessoas. Você tem que olhar pela plantação para ver se tem alguma erva daninha, alguma coisa. E ele fala que não produzam e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas. Irmãs, você tem os animaizinhos lá. Deus te abençoou, te deu gado. Aleluia. Gados, bois. Aquele boi e aquela vaca leiteira bonita que dá leite. Ô, glória! Ela é malhada, né? Preta e branca, é linda. Aquele boi, aquele monte de boi, irmãs, que cena linda, ó. Boi largo, né? Eu vejo Deus, né? Imaginando a cena, eu vejo Deus nisso, irmãs. Aquele boi de raça, largo, bonito. Imagina a cena, mergulha na cena. Pastando, aquele pasto verdejante. E fala, né? Que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Você imagina que teve lá a cruza desses animais, deu os filhotinhos, coisa linda, os filhotinhos lá mamando. Oh, glória! Né? Tudo bonito, saudável e vai engordando, né? Você compra ração, cuida, chama o veterinário, dá vacina. Olha o que o texto bíblico sagrado está falando. Ainda que esses filhotinhos sejam arrebatados e nos currais não haja vaca. Você imagina que tudo isso foi devastado de uma hora para outra. Ele vai dizer, todavia me alegrarei no Senhor. Irmãs, você não precisa imaginar tudo isso, não. Imagina algo que você queria que desse certo e não deu certo. Como que você, eu, nós, na nossa humanidade, iremos nos alegrar nisso, irmãs? É necessário uma elevação espiritual tão grande
Mas quando chega nessa parte do louvor, eu já fecho a minha boca, porque eu não sei se Raquel vai realmente se alegrar com isso. Ou eu vou estar louvando, conclamando, chamando à existência uma situação que eu não sei, irmãs, se eu vou me alegrar, irmãs. Tudo dando ruim, tudo no aperto, tudo. Todavia eu me alegrarei. Irmãs, será que nós realmente iremos nos alegrar, irmãs? É para pensar e refletir. Eu não louvo mais essa parte. Posso louvar o louvor, mas essa parte eu não louvo mais não. Porque eu tenho aprendido que na Bíblia Sagrada a vida e a morte, a bênção e a maldição estão no poder da língua. E sem querer, às vezes, numa falta de análise, senso crítico, estamos chamando aquilo para a nossa vida. Irmã Raquel, então o que eu vou louvar? Louva louvores cristocêntricos, né? Que enalteça, que glorifica o nome do Senhor, né? Um grande exemplo é aquele louvor assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olha a diferença, irmãs, né? A ele a glória, a ele a glória. E ali, irmãs, olha a diferença. Tem um outro louvor também que eu quero analisar com vocês. É um louvor que até em lugares que são mundanos as pessoas louvam, né? É aquele louvor assim: entra na minha casa, entra na minha vida. Olha só, irmãs. Até aí tudo bem, né? Olha só. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Mas o compositor e as pessoas que fazem essas composições, eles estão vivendo lá as experiências deles com Deus. Mas isso não significa que eu preciso trazer isso para a minha vida. Se você concorda ou discorda, eu só estou dando 2 exemplos de 2 hinos. Coloca aqui embaixo, né? Mas, olha só o louvor, né? Até aí tudo bem, entra na minha casa, entra na minha vida, realmente. Eu e você, nós precisamos que Deus, ele entre e permaneça, não é somente ele entrar, né? Porque ele precisa entrar e você está chamando, pode vir, Senhor. Entra mesmo aqui na minha casa e faça morada. Não seja visitinha não, Jesus. Ele fala lá no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ó, se alguém entrar, eu abrirei e cearei com ele. Ele não arromba a porta de ninguém. Então aí tudo bem, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Agora, essa parte, irmãs, mexe com minha estrutura. Eu não sei se possivelmente havia uma ferida aberta. Eu não sei se talvez foi esse o sentido. Mas quando nós abrimos a nossa boca e falamos assim: Jesus, Senhor, mexe com minha estrutura. Irmãs, isso é muito sério. Mas Raquel, você louva essa parte da música? Eu não louvo. Mas Raquel, o que significa mexer com a nossa estrutura, irmãs? Nós somos muito vulneráveis, frágeis. O ser humano é muito frágil. Mexer na estrutura. Eu vou dar alguns exemplos. Nós somos feitos do pó, do barro. Mexer com a estrutura, de repente, é mexer, vou dar alguns exemplos, na área financeira.
Será que você está preparado ou preparada para perder o emprego e Deus vai mexer nessa estrutura financeira para que você aprenda a depender dele? Mexer com a estrutura financeira ou com a estrutura familiar, você perder pessoas que você ama. Será, irmãs, mexer no barro humano, na carne, na matéria, através de uma doença grave? Meu Deus, isso é mexer na estrutura do ser humano, irmãs. Um grande exemplo disso foi Jó. Como ele foi mexido nas estruturas, irmãs. E não morreu, não. Não morreu, não. Mas Deus ali, irmãs, mexeu na estrutura daquele homem que... Muito difícil, irmãs. Mexer na estrutura humana, irmãs. Imagina. Você de repente ser provado numa área que você não sabe nem o porquê. Porque você olha e não consegue se lembrar de pecado, de algo. Mas é mexer na estrutura humana. Como Jó, né? Ele não sabia o que ele estava passando por aquilo. E o pior, os que estavam à volta falou que ele tinha pecado. Ele não tinha pecado. Mexer na estrutura, irmãs. Doenças graves. Que só Deus tem o poder para curar. Existem coisas que eu não gosto de falar nem o nome, devido ao peso que aquilo carrega no mundo espiritual. Então, e vários outros louvores, que o Senhor nos ajude, tá bom? Que o Senhor nos dê entendimento, discernimento, porque eu estou aqui, você está aí me ouvindo, e nós não podemos ser hipócritas. Nós queremos coisas boas, queremos as bênçãos, queremos uma vida quieta e sossegada. Como eu li aqui, falei acerca dos governantes, né, que nós precisamos orar pelas autoridades, né? E não ficar conclamando, pedindo, chamando, porque nós abrimos a nossa boca pelo poder da palavra. Por isso que eu falo aqui tanto, né, de falar coisas boas, que aquilo acontece. Nós somos filhos de Deus, assim como Ele criou pelo poder do haja. Eu e você, nós temos o poder do haja, do falar, do verbalizar. Eu já contei isso aqui no canal, do cuidado com as palavras. Irmãs, teve coisas na minha vida que aconteceram, e eu nem era cristã naquela época. Eu tinha ciência de Deus, mas devido à lei, que eu sempre li muito, né? Passei um tempo sem ler, agora eu voltei a ler novamente, né? E eu já sabia do poder das palavras. E eu quero aqui contar um fato, né, serve aqui muito, né, uma experiência que eu passei no passado. Eu me lembro de passar num determinado lugar, olha o poder da palavra. Eu apontei para aquele lugar, ó. Eu já estava profetizando e nem sabia, mas eu tinha ciência e tenho do poder das palavras. Eu passei naquele lugar que eu queria trabalhar e eu apontei o dedo e falei assim, eu vou trabalhar aqui neste lugar. E apontei mesmo, profeticamente. Irmãs, com fé, eu nem sei, eu sei que eu apontei e eu determinei. Eu falei, eu vou trabalhar nesse lugar. E apontei mesmo.
E toda vez que eu passo em frente a esse lugar, é um lugar aqui perto da minha casa. E ali eu tinha meus motivos, porque que eu queria trabalhar ali, porque era próximo da minha casa, seria uma benção. E verdadeiramente trabalhei naquele lugar, fiquei 5 anos. E fui promovida, e trabalhei com chefes. E eu vejo o poder da palavra, das palavras. Né? Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Eu não sei, mas se o produto da oliveira mentir, se nos currais não ter o gado, eu não sei se eu, como irmã Raquel, eu vou me alegrar, irmãs. Eu não vou me alegrar. Não, eu ainda não tenho essa elevação espiritual. Não vou me alegrar. Já estou aqui profetizando, né, os meus boizinhos, as minhas vaquinhas, lindas, maravilhosas, dar banho nelas, cuidar e ter o filhotinho. E o filhotinho mamar, porque ele já vai por instinto, aquela vaca bem bonita, leiteira. Aleluia! Isso é fartura, irmãs. Aquele campo lindo, meu Deus. E dá alguma praga, alguma coisa e não der a plantação ali, irmãs. Os meus pés de alface, eu já estou profetizando aqui, né? Ou pé de alface, né? Couve, né? Aquela plantação linda, tudo cheio de couve, de alface, aleluia! E fornecer, né? Para os vendedores da região. Eu não sei, mas se eu vou me alegrar, não vou me alegrar. Não vou me alegrar, irmãs. Não vou. Então, assim, uma reflexão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. E, devido à falta até mesmo de conhecimento, irmãs, Deus até nos perdoa. Perdoa, irmã Raquel, perdoa. Quando a gente não sabe, Deus, ele nos livre e perdoa. Porque às vezes a gente tá assim como me perdoe a expressão, papagaio de repetição. E Deus me chamou para pensar. Peraí, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. O que está sendo dito? O que está sendo falado? Não precisa falar nada com ninguém, se expor. Eu venho aqui e falo aqui no canal, porque esse canal, né, é um canal Raquel Mariana, né? Um pouco do que eu penso, do que eu acredito. Mas você não precisa, né, se indispor com ninguém, se indispor com ninguém. Mas só para pensar e refletir, que o Senhor nos ajude, irmãs. E o Senhor tem nos livrado, e Ele vai continuar nos livrando, né? E esse vídeo é para isso mesmo, reflexão. Que Deus te abençoe, paz.